A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Haroldo aqui, em mais um momento de meditação da Palavra de Deus, dentro dessa série Promessas, que nós vamos passar um bom tempo juntos aqui meditando naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Não tenho dúvidas que você vai ser grandemente abençoado, assim como eu já tenho sido todos os dias que tenho me dedicado a buscar essa palavra para poder compartilhar com você. Tá? Peço a sua ajuda para o crescimento desse trabalho, para que muitas outras pessoas possam receber a palavra de Deus. Então, não deixe de fazer sua parte, deixando o seu like, fazendo o seu comentário e também o seu pedido de oração. Fazendo isso, o YouTube vai recomendar os nossos vídeos para mais pessoas, fazendo com que a palavra venha a ser propagada e transforme muito mais vidas, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 2. Eu estou um pouquinho aqui atrasado, né? Sempre a gente vai colocar esse vídeo antes das 10, mas nós estamos num momento aqui de muita alegria. A Casa de Recuperação de Volta à Vida foi desinterditada, nós conseguimos agora receber a licença e ainda tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa para que a gente possa fazer, mas somos uma casa cristã evangélica legalizada para poder exercer o nosso trabalho de recuperação de pessoas através do Evangelho de Cristo. Isso daí para nós não tem preço, é a maior alegria que nós podemos fazer, dar aquilo que do Senhor nós temos recebido, tá? Então, estamos entrando aqui agora, mas você vai ter o final de semana inteiro para ver essa palavra, para refletir nessa meditação. E também te lembro que fique até o final do vídeo, porque no final faremos um momento de oração onde as nossas vidas serão abençoadas através do poder da intercessão. Amém? Salmo de número 2, ele fala sobre uma rebelião na terra que tem como propósito rir, zombar, escarnecer e destituir Deus de sua glória. É como fosse um salmo de Babel, onde o homem quisesse confrontar com o Senhor. E às vezes parece que nesses tempos em que temos vivido, parece que o céu está abalado. O trono de Deus está sendo sacudido por causa dos desejos do homem aqui na terra. E eu me lembro uma vez, ouvindo o pastor Josué Gonçalves, ele iniciou o culto e pediu para que nós pudéssemos repetir uma frase onde ele dizia: o céu não está em crise, Deus está no controle. Eu creio em milagres, tudo posso naquele que me fortalece. E eu abro os seus olhos hoje para que você possa entender que realmente o céu não está em crise. O trono de Deus nem por uma fração de segundos, milésimos de segundos, foi abalado. Nada na glória foi alterado. Mas a gente vê que uma das promessas de Deus para o desfecho desse tempo que a gente vive é a exaltação do seu filho. Mas a gente precisa aprender algumas coisas com esse salmo. E a primeira delas é que existe uma conspiração na terra. Enquanto o homem justo está meditando e buscando a palavra de Deus, a orientação para a vida, a terra está rebelada contra o céu e os homens estão conspirando contra Deus. De onde vem essa revolta? Esse intento de ir contra Deus se manifesta onde? Então nós vemos isso muito em gentios, de todos os povos, reis, príncipes, de todas as nações, quer sejam judeus, quer sejam gregos, quer sejam romanos, quer sejam latinos. E essa fúria também ela é marcada por todas as gerações. Não importa quanto tempo passa, sempre vai ter alguém que está tramando algo contra Deus, que está conspirando contra Deus. E dentro disso nós destacamos alguns fatos que são importantes. Essa fúria, onde o verso de número 1 do Salmo 2 diz, ela vem da fúria dos gentios. É a primeira coisa que a gente vê. A segunda coisa, nós vamos ver as vãs imaginações dos homens, porque eles estão pensando coisas que sua cogitação ou sua expressão não significa nada. São planos de destituir Deus e esses planos são inúteis, não se tem nenhum proveito sobre eles. Uma terceira coisa que a gente vê nessa conspiração é uma oposição aberta contra Deus e contra o seu filho, contra o Messias, contra
Cristo. E o verso 2 diz que os reis se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E um quarto fato ou motivação dessa conspiração é que vemos, né, os homens querendo romper com os laços e sacudir as suas algemas. Esse homem que conspira, esse homem rebelado é um homem que se sente preso. Mas olha só, ele se sente preso a Deus por desejar viver uma vida libertina, entregue ao pecado. Então, um dos fundamentos dessa conspiração é o homem se livrar de Deus para poder viver mergulhado no pecado. E voltando àquela frase, o céu não está em crise, por mais que a gente vê o avanço da tecnologia, por mais que a gente vê a independência do homem para tantas coisas nesse tempo, precisamos parar e observar qual é a visão de Deus para todas essas coisas. E os versos 4 e 5 de Salmo 2 vão falar disso. A primeira coisa é que a gente vê Deus reagir com humor e desdém da conspiração que é feita pelo homem, dessa fúria que o homem manifesta na terra. Deus não se sente nem um pouco ameaçado. E abrindo os nossos olhos hoje nessa manhã, se fosse para Deus se sentir ameaçado pelo homem, ele não seria Deus. Então Deus não se sente ameaçado pelos seus líderes, nem pelas pessoas que fingem que ele não existe. E não há conselho, nem trama humana que possa prevalecer contra o Senhor. Até faço parte, né, trago aqui agora para fazer parte dessa meditação, aquela expressão, agindo Deus, quem impedirá? Deus vê, e a própria palavra diz que Deus confunde os sábios, e os céus triunfam sobre os principados arrogantes. Então tudo isso que acontece na terra está sendo visto aos olhos de Deus como desdém, como humor, e Deus, além de ver com humor, ele vai manifestar a sua ira, e o verso 5 diz que no seu tempo a sua ira vai se levantar. Ele vai levar a palavra, ele vai falar e o seu furor os confundirá. Então, depois de Deus se rir, ele se ira e fala, e ele não precisa atacar, porque apenas uma palavra é suficiente para colocar cada um no seu devido lugar. E eu digo para você, talvez hoje o que você vê em sua vida, em sua volta, é muita confusão. Você vê muita desorganização, você vê muita bagunça. Talvez o que você vê diante de você é como se fosse o vale de ossos secos. Mas deixa eu te falar, uma palavra foi suficiente para colocar o vale no lugar. Uma palavra de Deus é suficiente para organizar todas essas coisas, para colocar por terra a arrogância, o ímpeto de rebelião, para calar a fúria do homem. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar a sua vida. E a gente vê o Salmo de número 2 encerrando dizendo que o Messias vai triunfar, que o Filho de Deus vai ser exaltado. E nós vemos que, longe de Deus ficar preocupado com a conspiração do homem, Deus já constituiu seu Filho como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele é entronizado pelo Pai, ele está exaltado à direita do Pai, ele recebeu todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, ele é o cabeça de todas as coisas. E Paulo, escrevendo aos Efésios 1:20, ele diz: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. E aqui nós já vemos o Messias, o Cristo exaltado, colocando esse homem arrogante aos seus pés, colocando esses planos maquiavélicos de rebelião aos seus pés, fazendo com que todas as coisas possam servir para a glória do nome do Pai. Deus já fez tudo isso e designou Cristo como cabeça de todas as coisas. Meu conselho para você é que você não deve se sentir ameaçado por nada, porque o Pai está no controle de todas as coisas. Ainda Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1 de sua carta, do verso 15 diante, ele diz sobre Cristo da seguinte maneira:
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo que tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, se por algum momento o seu coração se preocupou por Deus não estar no controle, ou Deus ter se sentido ameaçado por causa da conspiração do homem, eu afirmo a você nessa manhã que o trono de Deus não está abalado. O trono de Deus está intacto, posicionado, triunfante sobre todas as coisas. Mas se a conspiração do homem ameaçou você, a sua fé em algum momento, eu digo para você hoje glorificar a Deus, porque como promessa, Deus diz que assim como Ele estabeleceu Cristo sobre todas as coisas, Ele também estabeleceu Cristo para governar sobre a sua vida. Não existe ameaça que o homem possa te fazer, que Deus não pode te fazer através de Cristo triunfar. Você consegue glorificar o Senhor por causa disso? Porque Ele tem cuidado de você. E eu quero orar com você agora, nessa tarde, para que você possa ser extremamente abençoado pelo Senhor e que todo tipo de receio, medo, incredulidade caia por terra e você possa desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te glorificamos, Senhor, nessa tarde, nós te bendizemos, Senhor, nesse dia. Que alegria, Senhor, poder olhar para a Tua palavra e ver, Senhor, que as imaginações do homem não passam, Senhor, de coisas banais e inúteis aos Teus olhos. Enquanto nós olhamos e vemos, ó Deus, essa humanidade, Senhor, perdida, pensar que pode tantas coisas, pensar, Senhor, que sua arrogância os levará, Senhor, a viver os seus propósitos. Nós vemos o Senhor assentado num trono, rindo, Senhor, da infantilidade humana, da miséria humana, Senhor amado, que corrompeu seu coração por causa do pecado. Mas, Senhor, como a Tua palavra diz, que o Senhor há de liberar a Tua palavra e exaltar o Teu Filho. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer a Sua voz ser ouvida na terra. Que a terra possa ser sacudida, Senhor, pela Tua glória. Que a terra possa ser alcançada, Senhor, pela manifestação do Teu poder. E que os nossos olhos, ó Deus, possam ver de maneira real e sublime Cristo entronizado, Senhor, exaltado sobre todas as coisas. A Tua palavra, Senhor, nos garante, ó Pai, que o Senhor o estabeleceu como cabeça de todas as coisas e que tudo foi feito por Ele, para a glória do nome dEle. E assim também é a nossa vida. Nada nos ameaçará, nada, Senhor, nos tocará, nos ferirá, ó Pai, antes todas as coisas no Senhor, ó Pai, que são da nossa vida, da nossa casa e da nossa família por Ti, estão guardadas. Que haja paz, ó Deus, em nosso coração. Que haja esperança, Senhor, em nosso entendimento de aguardar, Senhor, pela revelação do justo, todo-poderoso, aquele, Senhor, que de Ti recebeu todas as coisas. Enquanto isso, mantenha o nosso coração firmado nos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida e nos mantenha, Senhor, ardentemente em fogo, esperando, Senhor, pelo retorno do Senhor
e do Salvador da nossa vida. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre todos nós nesse dia. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre todos nós para esse final de semana. Eu coloco, Senhor, a nossa vida aos teus pés, para que a gente possa viver segundo o governo que o Senhor tem para nós. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Vencemos uma semana, 5 dias, meditando, refletindo, ouvindo aquilo que Deus tem trago sobre a sua vontade para as nossas vidas. E eu quero agradecer pela sua companhia, a sua fidelidade. Quero agradecer porque você tem aí participado dessa programação e, sem dúvidas nenhuma, logo estaremos testemunhando bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Cada um de vocês, a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti a sua luz. Um bom final de semana, incrível, abençoado e cheio de Deus. Um abraço, fica na paz, que Deus te abençoe.